a Vitória ainda estivesse viva. Mas, alguns dias depois, quando se completou uma semana do desaparecimento, ela foi encontrada morta, com requintes de crueldade, degolada, com marcas de faca pelo corpo e com o cabelo cortado. Ainda não está claro para a polícia se houve violência sexual. A suspeita é de que não, porque possivelmente se trata de um crime de vingança, um crime de ciúme, um crime passional. Então a gente traz uma reportagem com cada detalhe desta investigação. Desde o momento em que a Vitória se despediu dos colegas de trabalho de um restaurante num shopping aqui de Cajamar, até o momento que os primeiros investigados foram identificados pela polícia e culminou hoje o Brasil Gente mostrando com exclusividade a prisão do primeiro suspeito. Roda a reportagem agora aqui no Brasil Gente. Que ela volte pra casa e fique bem com a gente. Pessoal, pelo amor de Deus, devolva minha filha. É uma menina tão boa. 7 dias de intensas buscas, de angústia, desespero e a informação que ninguém gostaria de receber. A adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrada morta. O corpo foi localizado a cerca de 5 quilômetros da casa dela, um caminho de mata fechada, mas que, segundo a polícia, por alguém que já conhecia a região. E Vitória foi levada até este local no único trajeto onde tem uma passagem de mata batida, construída ali por passos, onde foi formada uma suposta trilha. Ao lado, uma estrada de terra. Cães farejadores levaram a polícia até o corpo da adolescente. Vitória estava deitada com a cabeça raspada e degolada. Foram vários requintes de crueldade. Ela estava sem roupas e com o sutiã preso na axila esquerda, enrolado ao pescoço. Para a polícia, a jovem não foi morta neste local. Vitória foi deixada ali em uma tentativa de ocultar o corpo por assassinos que já sabiam o que fazer. Tanto é que esperaram o momento certo para fazer a transferência do local do corpo, que já estava em estado avançado de decomposição e foi identificado pelos familiares por causa desta tatuagem de borboleta na perna e o piercing no umbigo. Pela dificuldade do crime e a violência colocada, não seria possível apenas uma pessoa ter realizado tamanha crueldade. Os investigadores já conseguiram concluir algumas situações que podem ajudar a entender a dinâmica do crime, mas somente a perícia vai revelar com exatidão o que aconteceu. O corpo estava lá há pelo menos 5 dias. Vitória desapareceu há 1 semana. As antenas de telefone da região apontaram que o celular dela esteve próximo a uma represa, distante do local que foi encontrada. A adolescente teria ficado pelo menos 2 dias com os criminosos e em um deles, pelo menos, com vida. Os últimos passos registrados de Vitória foram próximos à meia-noite, quando ela saiu do trabalho em um shopping, foi até um ponto de ônibus e, a partir daí, as desconfianças da jovem surgiram. Ela, por mensagens, enviou a uma amiga que tinham pessoas estranhas e que estava com medo e desconfiada. Passou uns caras no carro. E eles falaram, e aí, vida, e tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Mesmo assim, o ônibus chegou e ela subiu. Um homem ficou parado, mas o outro também entrou no ônibus. A amiga chegou a pedir para a Vitória tirar uma foto ou avisar o pai dela, mas ela ficou com medo de ser descoberta. Logo na sequência, já perto de casa, ela desceu e o suspeito ficou e seguiu viagem, o que gerou um alívio momentâneo. A partir daí, Vitória não foi mais vista. Uma coincidência incomum aconteceu no dia. Quem buscava a jovem no trabalho era o próprio pai, mas justamente nesse dia o carro da família quebrou e estava na oficina. A adolescente pode ter sido abusada, segundo a polícia. A Vitória, quando estava com medo, já chegando em casa, enviou mensagens para algumas pessoas, relatando o desespero, entre elas o ex-namorado. Quase ao mesmo tempo, familiares de Vitória mandaram mensagens para o ex, para saber ali se tinha algum tipo de informação da adolescente. Ele abriu a conversa de todos, menos da Vitória. Por quê?
É o que questiona a investigação. Só abriu a conversa de Vitória 4 horas depois. Para a polícia, ainda não está claro o que ele estava fazendo durante este período. Segundo o delegado titular, aqui de Cajamar, 14 pessoas já foram ouvidas aqui na delegacia. Nos primeiros dias de investigação, um dos homens com quem a vítima mantinha um relacionamento chegou à delegacia algemado e foi liberado. A polícia tem certeza que Vitória não morreu no local em que foi desovada. Não há sangue, sinais de luta e roupas. Nem mesmo o cabelo cortado da adolescente estava na mata. É uma propriedade particular. Inclusive tem até essa placa que mostra que é realmente privada aqui, né? E passaram, olha só, tem uma trilha aqui. Então, inclusive com ferro, um arame aqui, para dividir a estrada da propriedade particular. Então eles subiram, foram por alguns metros, cerca de 50 metros, ali naquela direção, e deixaram o corpo da Vitória jogado, sem ao menos enterrá-lo. Eles não se preocuparam em esconder o corpo dessa jovem de 17 anos. As pessoas tentam entender o que aconteceu, tentam acompanhar de perto esse trabalho da polícia, e os moradores da cidade vão prestando essa solidariedade à família. O seu Carlos, pai da Vitória, não conseguiu sequer se aproximar do corpo da filha. Até isso foi tirado dele. E você tinha esperança de encontrar sua filha viva? Toda a esperança. Só que hoje, você voltando hoje e me fazendo essa pergunta, é aquele negócio. Nem a última vez para me ver ela não tem. De tanta barbárie que fizeram com a coitada. Palavras carregadas de dor. Mas infelizmente, nossa esperança morreu. Sandra deixou o cemitério onde acabava de enterrar a filha com a foto da adolescente nas mãos. O cortejo por Cajamar, cidade da Grande São Paulo com 100 mil habitantes, foi acompanhado por centenas de pessoas. A cidade parou para prestar essa homenagem para a Vitória, porque mesmo as pessoas que não são parentes, não são familiares, sentiram no coração o que aconteceu. Eu fui professora dela na educação infantil, né? E comoveu a cidade toda, né? Foi uma história muito triste. Toda a comunidade, ela de certa forma ajudou, né, a colaborar com as buscas dela. Torcíamos por um final feliz, mas infelizmente esse foi o desfecho. A família da Vitória acompanha de perto a investigação da polícia, mas ainda não tem respostas. Quem matou Vitória e por quê? A Polícia Civil de Cajamar identificou um 7º suspeito por participação na morte de Vitória, um homem próximo ao ex-namorado da jovem e que pode ser também o mandante do crime. Ele é o dono do Corolla prata que aparece próximo ao local do sequestro. Localizamos uma pessoa que é muito interessante para as investigações. É uma pessoa que tinha ligação com o ex-namorado e a gente está trabalhando em cima dessa pessoa. Poderia ser mandante ou poderia estar envolvida na própria execução. Numa coletiva, o próprio delegado deu detalhes da investigação. Segundo Aldo Galeano, agora são 7 suspeitos por participação no sequestro e morte de Vitória. Entre eles, o ex-namorado, um ex-ficante, os 2 homens que estavam no mesmo ônibus em que Vitória voltava do trabalho, os 2 suspeitos que estavam no Yaris e direcionaram gracejos à Vitória e agora um homem ligado ao ex. O dono do Corolla, usado no crime, deixou a cidade logo depois do desaparecimento da jovem, mas só agora foi localizado e prestou depoimento. O veículo foi apreendido e periciado. Fios de cabelo de uma mulher podem provar que Vitória esteve no carro do amigo do ex-namorado. A execução teve requintes de crueldade e características da forma de matar do crime organizado. E o fato da raspagem no cabelo, ele remonta a modo operandi de organizações criminosas. Eles cortam o cabelo para dar um recado que houve uma traição. Então a gente trabalha com toda a linha de possibilidade. Eu não posso cravar ainda a existência de crime organizado.
eu suspeito que possa haver. Investigações policiais com essas características, de mulheres que tiveram a cabeça raspada antes de serem mortas, revelam uma espécie de punição do crime organizado a moças que descumpriram normas impostas por facções ou que falaram demais. O julgamento faz parte de um sistema opressor usado para espalhar o medo e dar o exemplo. Vitória possivelmente sabia de algo e pode ter sido punida por isso. Além da delegacia de Cajamar, policiais aqui de Franco da Rocha também estão auxiliando nas investigações. Além da quebra do sigilo telefônico, tanto da vítima quanto dos investigados, as imagens das câmeras de segurança da região também têm auxiliado na apuração do caso. Uma certeza da polícia é de que o crime foi premeditado e realizado por pessoas que conheciam a rotina de Vitória e moravam próximo a ela. Há 5 meses, a polícia prendeu um integrante do PCC no mesmo bairro onde Vitória morava. A suspeita é de que exista uma célula da facção criminosa atuando